Alô galera goiana, alô galera da Rubra, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. A Anapolina está de volta à primeira divisão do futebol goiano, a agonia acabou. Depois de 5 anos, a Chata retorna à elite do futebol em nosso estado e nesse vídeo eu vou trazer para vocês todos os detalhes do acesso da Anapolina. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano, deixe aquele like, é a maneira de você dizer ao YouTube que você gosta do nosso trabalho e principalmente, o mais importante, deixe o seu comentário, pois a sua participação é muito importante para nós aqui do Futebol 62. Este vídeo é do oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora, de um computador para o seu negócio, para a sua residência, fale com a Viegas Printer que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. Atendimento em qualquer cidade do estado de Goiás, inclusive na querida Anápolis, da nossa Anapolina. 991437700 é o telefone, é o WhatsApp da Viegas Printer Locação de Impressora. A Anapolina caiu para a Série B, para a segunda divisão no ano de 2020 e desde então vivi essa agonia de voltar à primeira divisão e essa agonia acabou hoje. Vou até trazer aqui para vocês um quadro para a gente mostrar. Olha só, em 2020 a Anapolina foi rebaixada da primeira para a segunda divisão. Em 2021 ela disputou a segunda divisão e terminou na quarta colocação. Em 2022 disputou novamente e terminou em terceiro lugar. Em 2023 outra vez e terminou também em terceiro lugar. No ano passado, mais uma vez, a Anapolina terminou a segunda divisão em terceiro lugar. Então foram 4 frustrações seguidas, até que esse ano de 2025 a Anapolina consegue o acesso para a primeira divisão. Ainda poderá conquistar o título na última rodada contra a equipe do Centro-Oeste. Mas depois de 5 edições da segunda divisão, a Anapolina está de volta à primeira divisão, a elite do futebol goiano. Agora vamos trazer como é que isso aconteceu, né? Vamos até colocar aqui na tela para você a tabela de momento do Campeonato Goiano da segunda divisão. Aí está. Tivemos 2 jogos ontem, Centro-Oeste 2, Trindade 1, Grêmio Anápolis 2, Iporá 1 e hoje Tupi 0, Anapolina 1. No momento em que gravo esse vídeo ainda teremos mais um jogo, que é entre Rio Verde e Morrinhos. Com essa vitória, a Anapolina foi a 27 pontos. E o único time que ainda pode ultrapassar a Anapolina na tabela de classificação é o Centro-Oeste, inclusive adversário da Anapolina no último jogo no Jonas Duarte. Então, como são 2 vagas para a primeira divisão, não tem como a Anapolina ser ultrapassada por 2 times. Desta forma, a Rubra está garantida na primeira divisão do ano que vem e na última rodada jogará por um empate para ficar também com o título de campeão goiano da segunda divisão. Na cidade de Jussara, assisti ao jogo para trazer vocês o comentário. Achei a Anapolina até um tanto quanto nervosa, principalmente no primeiro tempo, né, dando alguns espaços à equipe do Tupi, inclusive em um lance perigosíssimo. O Walter quase abriu o placar para o Tupi, né, ele conseguiu girar em cima do defensor da Anapolina, bateu de esquerda. Aí ali a Anapolina teve mais sorte do que juízo. A bola passou raspando a trave. Se o Tupi faz 1-0 ali, o jogo poderia ganhar um outro caminho. A Anapolina também teve uma chegada com o Yuri Tanque, teve outra chegada com o Esquerdinha e ficou nisso, né, no primeiro tempo. O segundo tempo também, num sol muito quente, a bola quicando muito, né, o gramado não estava bom lá na cidade de Jussara, mas a Anapolina conseguiu abrir o placar aos 18 minutos. Depois da cobrança do escanteio, no rebote, o Esquerdinha cruzou na cabeça do lateral direito Felipe e ele desviou para a rede para fazer o único gol do jogo. A Anapolina passou depois do gol muito mais a defender esse resultado. O Tupi ainda tentou, né, aquele desespero, todo mundo partindo para cima, mas não conseguiu criar nenhuma oportunidade clara para empatar o jogo. A Anapolina conseguiu defender bem esse resultado, baixou as suas linhas, jogou dentro do seu campo, mas marcou bem a equipe do Tupi e garantiu assim dessa forma o retorno para a primeira divisão do Campeonato Goiano. Foi com sofrimento, né, foi com susto, principalmente nesse lance do Walter, mas a Anapolina não correu o risco de deixar para a última rodada, né, pois se ela empatasse
terminasse com o jogo empatado, ela ainda correria um risco sério de não subir para a primeira divisão. Agora não, ela já está garantida. Centro-Oeste e Rio Verde disputam a última vaga na primeira divisão do ano que vem. Então este é o cenário de momento na segunda divisão. Então a Anapolina, depois de 5 anos, está de volta à primeira divisão. E eu vejo isso como um fato importante para a Anapolina, é claro, né? Um clube com a importância que a Anapolina tem para o estado de Goiás, ele não pode ficar 5 anos na segunda divisão estadual, né? É um tempo quase inacreditável. A Anapolina veio sempre bater na trave, bater na trave, bater na trave. Isso, felizmente, não esmoreceu o clube, né, porque poderia entrar naquela depressão e já nem conseguir mais bater na trave. Mas a Anapolina perseverou e conseguiu o acesso. A Anapolina, que agora é uma SAF, né, presidida pelo Fernando Aguiar, inclusive ele já concedeu entrevista aqui ao canal Futebol 62, e com essa SAF a Anapolina conseguiu aí o acesso para a primeira divisão, e aí no ano que vem ela já vai lutar, já vai brigar contra os grandes clubes do estado e claro também contra o seu grande rival, o Anápolis, que fez uma grande primeira divisão desse ano, inclusive chegando à decisão contra a equipe do Vila Nova. Então, seja bem-vinda de volta à primeira divisão, a Anapolina, e que o clube colorado consiga novamente viver seus dias de glória, consiga novamente construir uma participação nacional, porque os clubes do nosso interior eles precisam focar nisso, eles precisam estar nas competições nacionais. Não dá mais para um clube viver apenas jogando estadual. Então, que a Anapolina consiga aí galgar os degraus, né, das competições nacionais, entrar na Série D, subir para a Série C, quem sabe subir para a Série B, onde a Anapolina por muitos anos representou o futebol goiano na virada do século, né? Nos últimos anos dos anos 90, nos primeiros anos deste século, a Anapolina disputando a segunda divisão nacional. Então, parabéns à Rubra, parabéns a você, torcedor da Anapolina, né, que não deixou esse clube acabar, né? E o futebol de Anápolis, que é uma cidade pujante, que é uma cidade importante, que é uma cidade rica. Ele também precisa de bons times, times competitivos, times capazes de brigar contra os times da capital pelo título estadual, times capazes de disputar competições nacionais de maneira competitiva. A gente vê tantas outras cidades do interior que não são mais relevantes, nem mais fortes do que Anápolis jogando segunda divisão. Você tem Chapecoense jogando segunda divisão, Ribeirão Preto jogando segunda divisão, Criciúma jogando segunda divisão, o Brusque recentemente estava na segunda divisão, Ponta Grossa tem representante na segunda divisão, Volta Redonda tem representante na segunda divisão, São João del Rey em Minas tem representante na segunda divisão. Por que é que Anápolis não pode ter? Então tomara que o futebol anapolino, a Anapolina, consiga galgar este caminho e voltar a ser esse clube relevante para o estado de Goiás e principalmente para o futebol brasileiro, tá bem? Então, saudações, parabéns do Futebol 62 a você, torcedor da Rubra. A agonia acabou e tomara que agora a gente tenha no ano que vem uma Anapolina competitiva na primeira divisão do estadual. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, outra vez eu te convido a se inscrever, deixe o seu like, deixe a sua mensagem, pois a sua participação é muito bem-vinda pra gente. Até a próxima!